Por que que uma pessoa que já toca há alguns anos já tem mais facilidade de entender como vai funcionar a harmonia de determinada música e às vezes até consegue tocar sem nunca ter tirado ela, apenas ouvindo uma melodia? Por que que esta pessoa que já toca há alguns anos tem essa habilidade e a pessoa que está começando agora não? Se você quer descobrir, eu vou trazer essa percepção para entender esses componentes e da onde eles vêm, né? Para dar essa liberdade para o músico tocar de uma forma livre, com o conhecimento que ele vai ter. Se você está chegando agora, é isso que você vai ver nesta aula. Comente, se inscreva, compartilhe e deixe seu like no vídeo. Antes que eu entre no assunto de fato, eu só quero deixar para vocês que eu tenho um curso piano completo e ele é muito importante porque eu trabalho todas as faculdades necessárias. Não é aquele monte de assunto que você mais vai estar ali meio que estagnado do que se desenvolvendo. Não, são assuntos direto ao ponto, importantes para você que quer desenvolver no teclado e no piano. Adquira este curso que vai ser um curso importante para você. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado também. Vamos lá. Vou falar da pessoa que se desenvolve ou ele vai ter essa percepção depois de um tempo. Né? Quando eu falo um tempo, eu estou falando de anos, anos mesmo, que a pessoa tem para poder ter esse começo de percepção. Agora, o que é que faz a diferença? O que faz a pessoa ter essa percepção? Será que é os anos, esse tempo? A bem da verdade é o seguinte, é que em todos esses anos ele já tocou muitas músicas. Então, quando você tem essa quantidade de tempo, né, quando a gente fala de anos, significa que você já tocou músicas de várias formas, de vários ritmos, com várias introduções diferentes. Você com certeza já passou por todos os tons, porque cada música ela tem uma tonalidade específica. Você já tocou várias músicas que foram ali do mesmo tom. Isso é legal, porque daí você vai vendo a relação de uma para outra. E isso vai te dando ainda muito mais capacidade, um ouvido relativo muito maior. Então, esse tempo, esses anos, fez com que você, olha que interessante o que eu vou falar e é importante que você compreenda, fez com que você estudasse o piano ou o teclado com os exercícios de mudança de tonalidade, com os exercícios de progressão harmônica, vários deles, com os exercícios rítmicos para cada acorde, né? Tocando grooves diferentes. Quando eu falo grooves diferentes, subdivisão rítmica para tocar. Inclusive nesse curso que eu falei agora aqui no começo, eu trabalho tudo isso. Então você trabalhou os exercícios e estudos de piano, ok? Só que você levou 10, 15 anos para poder ter essa percepção, ter esse aprendizado, colher esse fruto. Coisa que, se você, como eu já falei em alguns vídeos aqui, tivesse passado pelo processo logo de cara no começo, estudar a harmonia da forma correta ali, trabalhando já todas as tonalidades, de repente, esses 15 anos que você levou para ter essa percepção, você vai adquirir em 6 meses. Às vezes, com um curso como este meu que eu estou propondo. Importantíssimo, pessoal, porque ele vai direto ao ponto, entendeu? Sem conversinha. Não, ele é direto, exatamente na ferida. Se você entrar e não aprender, é porque você não estudou da forma que eu estou falando. Não foi fazendo parte por parte. Nós temos que segurar a nossa ansiedade para a gente ter resultados. Se a gente deixa a nossa ansiedade nos comandar,
Se você deixa a sua emoção te conduzir, você não atinge os seus objetivos. Você tem que ter essa autodisciplina, ok? De entender que você vai estudar ali 1% por dia. Você vai aprendendo assim. É isso. É gradativo. Lembre-se, o que poderia ser 15 anos vai se reduzir a alguns meses. Então tenha paciência, porque às vezes a pessoa nem paciência para isso ela tem. Então, você precisa ter essa autodisciplina. Se você não tem, estude sobre isso. Procura melhorar a sua autoestima, melhorar a sua confiança. Procura entender dos propósitos da vida do modo geral, porque isso vai fazer você canalizar os seus estudos no piano de uma forma muito certa e vai trazer benefícios. Então, como eu estava falando, através de um estudo específico, essa pessoa que já levou um tempo e que através desse tempo ela adquiriu essa habilidade, e às vezes não, porque tem pessoas que estudam até mais que isso, 20 anos, mas ele não entende o que ele está fazendo. É puramente acerto e erro. E quando a pessoa não tem consciência, ele erra muito. O que era para ele já ter resolvido, né, e entendido, ele não tem, porque ele não tem ali o fundamento. O que ele não pode fazer para que a casa não venha cair? Ele sabe exatamente a fundação, o que ele precisa fazer, entendeu? Então quando a pessoa tem isso, ela é muito mais rápido, porque ela está no caminho. Enfim, pessoal, mentoria é sempre muito mais rápido, porque a mentoria vai te mandar direto no foco. Para quem não sabe, eu dou aulas online para todo o país, exterior também. E as aulas, as mentorias, eu trabalho direto na causa. Qual que é o repertório que você está tocando, que você está tendo dificuldade? Eu vou trabalhar exatamente naquela causa. Entende? Ainda é muito mais profundo do que o próprio curso que eu estou falando, que já é bom. Entende? Porque a mentoria, ela realmente vai pegar ali você e vai trabalhar trazendo as ferramentas que você precisa para construir aquilo que você deseja. Mas enfim, vamos voltar aqui. Se você deseja também, né, as mentorias, o meu WhatsApp está aqui na descrição. Mas vamos lá. O que faz a diferença de uma pessoa que já tem essa percepção, né? Como eu falei, já tem ali 15 anos tocando, então ele pega fácil as músicas, é tudo mais rápido, ele às vezes nem ouviu direito o acorde, ou põe ali o som, né? Ele ouve uma vez só, e aquela uma vez só que ele ouve, ele já sabe para onde está indo as coisas. Beleza? Ele adquiriu essa percepção, demorou um time. O que você que está começando agora vem ao ponto, estudando agora, o que você deve fazer? Você precisa começar, para que isso não fique longo e demore tantos anos, você precisa fazer as coisas certas, começar da forma correta. E uma das coisas que você deve aprender de cara são os acordes, as funções principais de qualquer campo harmônico, seja ele maior ou menor. O que são as funções principais? Tônica, subdominante e dominante. Quando eu falo dessas três funções, eu estou falando do acorde 1, do acorde 4 e do acorde 5 da escala. Se você tem ainda dificuldade de entender o que eu estou falando, eu sugiro você a pegar aqui um vídeo onde eu falo de campo harmônico, né? E a forma que nós montamos os campos harmônicos. É importante. Assista a esse, né? Tenha essa informação e depois você vai procure esse outro estudo que ele vai ser um complemento desse aqui. Então, a partir do momento que você sabe isso, uma das formas muito rápidas de você entender as funções harmônicas é você, e todos os acordes, né, diga-se de passagem, do campo harmônico, é você já entender essas três funções. Tônica, subdominante e dominante. E você entender que os outros acordes do campo harmônico ou os outros acordes da escala,
eles são acordes relativos desse. Vamos pensar dessa forma. Não seria bem coloquial, né, eu falar isso, mas vamos pensar dessa forma para ser mais simplista aqui e você entender de uma forma também mais rápida. Ora, o que é o acorde relativo? Entenda que o acorde relativo, quando ele muda, né, a sua função, ele é o acorde menor. Ele é o acorde menor que contém também, ele é relativo por conter mais de duas notas, ou ter até duas notas iguais ao seu acorde que vai ser relacionar com ele. Por exemplo, se você está em Dó, eu tenho as notas do acorde de Dó, Dó, Mi, Sol. Eu vou para Lá menor. Ora, quando eu mudo para Lá menor, eu vou mudar apenas uma nota. Eu vou conservar duas. Eu vou conservar o Dó e o Mi, porque o Dó e o Mi, ele é a terça menor e a quinta de Lá menor. Então, eu só vou pegar o Sol e vou subir ele uma segunda, acabou. Estou fazendo Lá menor. Então, o Lá menor, ele é parte funcional de Dó. É o acorde 1 da primeira função. Olha que importante esse conhecimento. Beleza. No acorde subdominante, vamos para o subdominante agora. Do acorde subdominante, que é o Fá, pensando no tom de Dó, eu também vou fazer o mesmo processo. Qual que é o acorde relativo de Fá? É o Ré menor. E para eu fazer... Agora, por que o Ré menor é o relativo de Fá, né? Ora, porque contém duas notas em comuns. O Ré menor, ele contém a nota Fá e a nota Lá. A nota Fá e a nota Lá em Ré menor é a terça e a quinta. E em Fá maior é a fundamental e a terça. Olha lá, olha que interessante. Então, quando eu estou em Fá, eu vou para Ré menor, vai acontecer o mesmo sistema lá de Dó. Eu vou apenas mudar uma nota e vou manter duas. Ou seja, são acordes intercambiáveis, são acordes até que podem ser substituídos. Por isso que eu falei intercambiáveis, que fazem parte da mesma função. Aí vamos para Sol. Sol, olha que interessante. A gente vai seguir no mesmo processo. Não é assim que é analisado pela função harmônica de uma forma mais didática. Mas eu estou falando e querendo ser simplista aqui para que você entenda. Porque, de fato, eu entendo, já li muitos livros de teoria explicando harmonia, campo harmônico, e eu compreendo que há uma dificuldade do autor tentar trazer aquilo com mais lucidez. Você entra, começa a estudar e você vê que às vezes fica confuso. Se para mim, que eu já tenho noção, que eu já sei ali os pingos nos is, é confuso, imagina para você que está começando e adquire um livro e você vai ler. Aquilo vai trazer confusão muito maior ainda. E aí, o que acaba acontecendo? Então, vou ser simplista aqui. De Sol, você vai pensar da mesma forma. Qual que é o relativo de Sol, pessoal? Mi menor. É só você pensar o seguinte, ó, um tom e meio abaixo, ou uma sexta acima. Você tem um acorde relativo. Entendeu? Sol, você tem o Mi menor. Ora, quantas notas são comuns? Também duas. Segue o mesmo processo em Dó e a de Fá. Dó foi o Lá menor, Fá foi o Ré menor, Sol, o Mi menor. Ora, só com esses três acordes, sabendo os seus relativos, você já tem praticamente o campo harmônico inteiro. E você quer saber, o sétimo grau praticamente não é usado. E eu vou dizer quando se usa o sétimo grau como fundamental. Usando a fundamental. O baixo foi para o sétimo grau. Calma aí. Mas o sétimo grau, ele é um acorde que tem a função dominante por ele conter o trítono. Veja bem o que eu vou falar. O único acorde triádico, pensa comigo aqui. Todas as formações harmônicas triádicas, ou seja, acordes de três sons, o único acorde que vai ter o trítono é o acorde 7. É o acorde diminuto.
porque ele vai ter um intervalo de 3 tons. Trítono quer dizer assim, 3 tons. Ele vai ter um intervalo de 3 tons, ok? Em uma das notas lá, em 2 notas. Então, você pode relacionar que esse acorde, ele é também utilizado como um acorde dominante. Ele pode estar na função dominante, tá? Só para você entender, falei bem simples, mas o que você deve saber nesse primeiro momento, e como eu falei, você tem que ir entendendo isso por etapas para não ficar confuso, é simplesmente esses 6 primeiros acordes. Dó, Lá menor, Fá, Ré menor, Sol, Mi menor. É isso, tá? Se você entrar, abrindo aqui um parênteses, se você entrar nos livros, você vai ver que o Mi menor, ele não é pertencente ao Sol. O Mi menor, ele faz parte da função de Dó. Mas como eu falei que eu quero ser simplista, para que você entenda de uma forma mais rápida, pense que o Mi menor, ele é o relativo de Sol, não pensando como função, mas é uma estratégia para você decorar já os 6 primeiros acordes do campo harmônico e o que é mais usado nas músicas. Então veja lá. Eu falei que ia explicar o porquê que quando o baixo vai para o 7º grau da escala, que nesse caso eu estou falando em Dó, quem é o 7º grau da escala? Si. O baixo foi para Si, geralmente você não faz, quase que nunca, pessoal. Se você quer anotar isso, anote. Você nunca vai fazer o acorde diminuto. A não ser que você for fazer um 2-5-1 secundário ou um 2-5-1 menor, é uma outra vibe, vai sair, vai quebrar a consonância, vai sair do tom, provisoriamente, a não ser se for para isso. Do modo geral, a gente não utiliza acorde diminuto. Quando o baixo está na 7ª, nós estamos fazendo o acorde 5. Quer ver um exemplo? Se você está em Dó, aí o movimento do baixo vai ser assim, ó, Dó, Si, Lá. Teve um Dó que foi para o Si e foi para o Lá. Teve uma progressão descendente. Dó, Si, Lá. Quais são os acordes para essa progressão? Se você está ouvindo e já tirou esse baixo na música, você vai saber que é Dó, Sol, baixo Si, Lá menor. Percebe? Está aqui. Então, é a quinta com baixo na terça. É isso que você tem que prestar atenção. Se eu for pensar isso em Ré, vou pensar, estou agora no tom de Ré, mudou tudo. Ré, a progressão descendente. Ré, Dó sustenido, Si. Quais são os acordes? Ré maior, Lá baixo, Dó sustenido, ou seja, o Lá baixo na terça, o quinto acorde com baixo na terça, e o Si menor. Se eu for pensar em Mi bemol maior, então a progressão é Mi bemol, Ré, Dó. Quais são os acordes? Mi bemol maior, Si bemol com baixo na terça, Si bemol com baixo em Ré. É o quinto com baixo na terça. E o Dó menor. Sempre vão acontecer este tipo de progressão. E isso também é válido para o acorde 4. Esse é em cima do acorde tônico, essa progressão descendente, em cima do acorde tônico. Em cima do acorde subdominante. Acontece da mesma forma na maioria das vezes. Então veja lá. Então você estuda. Vamos para o Fá, vamos voltar lá no tom de Dó. Fá, a progressão do baixo. Fá, Mi, Ré. É uma progressão descendente. Você vai seguir a mesma ideia da tônica. Como que vai ficar isso? Fá. Dó com baixo na terça. Ou seja, Dó com baixo em Mi, indo para o Ré menor. Nesse caso, o que aconteceu no 4º grau? No 4º grau, quando ele fez a caída, nós descemos,
eu fiz o Dó, ou seja, eu fiz o acorde 1, e o baixo está na terça. A diferença de quando você parte do 1 é que você vai fazer o quinto com baixo na terça. O segundo acorde descendente, ele é o quinto com baixo na terça. Quando você está no subdominante, é o 1 com baixo na terça, é o acorde tônico com baixo na terça. Você tendo isso aqui, isso vai te fazer voar. Porque é o fundamento de toda a parte harmônica que você encontra nas músicas. É tudo assim, pessoal. Você sabe, a nossa harmonia, né, ela é baseado em saltos de quarta. Dó indo para o Fá, Ré menor indo para o Sol, entendeu? Mi menor indo para o Lá menor. Ou seja, essa forma de ser na progressão, essa quarta que vai, né, ascendente, que contém, na maioria das músicas que a gente vê na igreja, que a gente vê popular, enfim, na nossa música aqui ocidental, o seu ouvido ele começa pelo entendimento que você está tendo agora. Por esse entendimento, o seu ouvido ele começa a identificar. Porque é assim, pessoal, o seu ouvido ele não vai identificar um barulhinho que você está ouvindo ali, nossa, que legal. Eu sempre ouço este passarinho cantando. E parece que ele faz sempre esse mesmo sonzinho agudo. Isso não resolve. Quando você pegar o seu instrumento e falar, deixa eu identificar a frequência que ele está cantando. Nossa, ele está fazendo ali, ó, o Lá 4. Então você vai entender depois, você vai fazer ali um experimento, né? Você vai pegar um dia, 2, 3, até 3 dias, e você vai entender que ele fica no Lá. Ele está entoando aquele Lázinho agudo. Quando você tem esse conhecimento, aí o seu ouvido relativo ele vai relacionar com aquele som do passarinho. Isso vai ficar tão forte que quando você ouvir qualquer outro barulho parecido com essa frequência, o seu ouvido vai identificar, ó, é o Lá. Você entende isso? Por quê? Você ouviu aquele barulho, pegou a frequência e aí você identificou aquela frequência com aquele ruído. E aí, quando você ouvir isso em outros lugares, você vai estar apto a identificar também. Isso é legal fazer, por quê? Porque o passarinho vai estar sempre ali cantando na sua janela. Então o seu ouvido vai estar sempre sendo treinado. Você pode pegar isso como uma oportunidade para treinar aquilo, para treinar aquela frequência, para treinar aquele acorde, para treinar aquela nota. Acorde não, a nota propriamente dita, né? O acorde, ele, para ser acorde, ele tem que ter pelo menos aí 3 vozes sendo tocadas simultaneamente. Percebe? Esse foi um parênteses que eu abri em relação à questão do ouvido, como ele relaciona. É exatamente isso, harmonicamente falando. Então, o caminho mais curto que você possa atingir os seus objetivos, como esse que eu falei, que a galera estuda há 15 anos e depois começa a ter este conhecimento, é você fazer isso. Pegue as principais funções de todas as tonalidades. Pegue, depois que você descobriu os acordes, né? Se você está em Dó sustenido, quais são as funções? Dó sustenido maior, Fá sustenido maior, Sol sustenido maior. Tônica, subdominante e dominante. Quais são os seus relativos? Aí você pega os relativos de cada um deles. Pronto. Você já tem praticamente o campo harmônico já debaixo dos seus dedos. E você vai fazer a progressão. Pratique essa progressão. Do jeito que eu falei. Pratica a progressão 1-4. 1-4. De cada tom. E depois você pratique a progressão descendente. Saindo do 1, 1, 7, 6. Você sabe que aí o 7 ele vai ser o acorde 5 com baixo na terça. E você pratique também saindo do quarto. 4, 3, 2. Você vai entender que o 3
ele é o acorde 1 com baixo na terça. E aí você praticando isso em todos os tons, é como se você tivesse levado 10, 15 anos para estudar e passar por todas essas tonalidades e ter essa mesma percepção de uma pessoa que já toca há vários anos. Fala sério. Quanto tempo você consegue pegar e trabalhar cada nota dessa, cada acorde desse, cada tonalidade dessa? Em quanto tempo você consegue fazer isso? É muito rápido a partir do momento que você cria isso como uma meta, você tem isso como propósito. Aí você vai para cima, você enfia ali a sua mente e cada dia você vai estudar um pouquinho. É aquele 1%, não é chegar num dia querer estudar tudo. O nosso cérebro, quando nós estamos dormindo, ele está ainda trabalhando, ele está ainda trazendo esse ensinamento que você deu para ele no dia. Então não queira reter muita coisa, porque você vai esquecer todas elas. Vai com calma e dê tempo para a sua mente ir pegando todas essas informações e trazendo para a sua consciência, o seu subconsciente, como algo primário, de forma tal que quando você precise daquela informação e a execução, aquilo já venha de uma forma plena para você, porque você respeitou esse processo do aprendizado. Acredito eu, e isso é fato, você não vai levar 15 anos para trabalhar isso que eu falei nas 12 tonalidades, pessoal. É como eu falei, são alguns meses, então respeita esses meses. Se você levar 12 meses, um ano, ainda assim está muito longe de ser 15 anos, pessoal. Presta atenção no que eu estou falando. Isso é importante para você, para o seu crescimento como músico, como pianista, como tecladista. Isso em qualquer estilo, seja ele gospel, estilo secular, em vários estilos. Você vai adquirir essa percepção fazendo esse tipo de estudo, direto ao ponto. É isso. Quem foi guerreiro chegou até o final, comente. Eu fui até o final, quero poder te conhecer e te cumprimentar aqui nos comentários. Vou deixar recomendado esse vídeo aqui. Pessoal, vai maratonando as aulas que eu dou aqui no canal, porque são aulas importantes que vão direto ao ponto para trazer e resolver essa dor aí que você está sentindo para ser um músico melhor, ok? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e para cima dele, hein?